Salve, salve galera, Justino Júnior na área e esse é o Papo de Cadeira RP com vocês aqui. Hoje é com muito prazer que eu tenho um convidado aqui, um brother, um amigo de, eu acho que uns 30 anos por aí, né? Tá aqui comigo, Eliezer Pereira, Lezer, meu parceiro. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite. É isso mesmo, mano, uma amizade numa vida, né? Uma vida, uns 30 anos, né? Por aí, né? Eu não Sim. lembro desde quando eu te conheço, a vida inteira eu acho que eu te conheço. Eliezer se apresenta aí, produtor, né? Músico, skatista, Isso. que mais? Educador? Continuo andando de skate, gosto desse lance, acho que a cultura, a produção cultural, o trabalho com juventude, é as paradas assim que eu venho desenvolvendo há um tempo e o que eu gosto de fazer. Eu estava conversando com o Eliezer aqui nos bastidores, né? A gente lembrando, falando de alguns amigos, Toninho da Suíte, o Careca e outros parceiros aí, DJ Isaac, do nosso começo, né? Quando a gente começou, que a gente não entendia que a gente iria trabalhar com isso, mas a gente já fazia aquele rolê lá no Simeone, com rap, com skate, com a cultura de rua. Fala um pouquinho o que isso representou na sua vida, o que você vê hoje de influência daquela época para você hoje. Isso foi muito bom para mim, né? Porque, primeiramente, eu acho que ampliou as possibilidades, né? Tanto que, na época, o nosso bairro ele era muito violento e tinha poucas alternativas. Duas coisas que fizeram diferença na minha vida foi a minha escolha de fé, né? A fé que eu professo, a religiosidade e o aspecto cultural. As duas coisas que me ajudaram muito, porque a gente tinha, principalmente quando a gente, na pré-adolescência, né? Eu estou com 42 anos, na pré-adolescência, a grande maioria dos nossos amigos era essa questão da marginalização, era a maior opção. E a gente que estava um passo à frente era um caminho promissor, né? Tipo assim, foi muito fácil se envolver. A gente viu muita coisa, né? A gente viu muita coisa, a gente sobreviveu a muita coisa, sim, graças a Deus. E aí eu acho que esse lance da fé e o lance das oportunidades através do esporte e da cultura foram que deu uma virada de chave ali e fez a gente viver um pouco melhor hoje, assim. E quando eu falo assim da nossa amizade e como isso assim está enraizado até na minha história, o pastor Adalto, que é o pai do Eliezer, ele foi o cara que me levou para o hospital, para o Sara Kubitschek, né? Ele e a irmã dele que me levaram de carro quando eu fui fazer a minha reabilitação, quando eu sofri a lesão, cara. Foi ele que me levou até lá. Então, como a nossa história tá entrelaçada, né? Eliezer, fala para mim, hoje, do seu trabalho, como é que funciona, do que você se dedica, como é que tá, como é que você divide tantas funções? Cara, hoje eu tô num momento que, assim, atuando com 42 anos de idade, né, e fazendo isso desde a da adolescência, é muito louco porque a gente começou fazendo isso por necessidade, porque a gente gostava de andar de skate, gostava de rap, gostava de cultura, então a gente começou a organizar nossas coisas. E isso foi virando profissão, né? Sim. Só que antes de virar profissão, teve algumas coisas que nos estruturou. Então agora, tipo assim, passado muito tempo, hoje eu consigo dialogar e trabalhar, acho que em Ribeirão Preto com geral, assim, que trabalha com cultura. Acho que as grandes iniciativas que trabalham essa questão cultural, a gente tem uma liberdade grande, a gente já trabalhou junto, a gente já produziu algo junto, a gente tem como articular, a gente tem como ajudar com que as coisas aconteçam, né? Então eu me divido entre fazer as minhas ações pessoais, porque tem o grafite de rua, tem o rolê de rap que eu gosto de fazer, e tem as paradas profissionais, que são as demandas que a gente é contratado para fazer, os festivais que a gente trabalha, o espaço onde eu me dedico também como profissional hoje, fazendo produção cultural. E então, assim, às vezes a galera não entende, mas a nossa profissão e o nosso estilo de vida, ele é meio que mesclado. A galera não entende muito quando é nosso rolê e quando é nosso trabalho. Porque a gente está sempre ali nesses ambientes. Algo que eu vi, fala um pouco daquele trabalho que eu vi que você faz com o pessoal do grafite, que tem um trabalho grande que foi feito no hospital, né? Fala um pouco desse trabalho, como é que foi feito? A verdade é o seguinte, no grafite eu sou um cara que eu nunca fui o cara que desenha muito.
mas eu tenho uma vivência com grafite de Sim, rua. Eu pinto na sim. rua há muito tempo, comecei pintando com o brasileiro lá. Aí Não. o brasileiro deixou de pintar, mas ele me Sendo apresentou os brasileiro. caras da Notoy Crew. Então é uma crew que eu tô há mais de 20 anos fazendo grafite. Então eu sou MC, mas eu tô ali com os caras do grafite. Aham. E nessa crew de grafite, os caras que pintam, a gente tem uma relação de vida que nem tem contigo. Sim. Então a gente vem desde sempre desenvolvendo trabalhos cada vez maiores, né? A gente começou fazendo oficina no bairro, fez oficina lá no Rigon, no de cara, fez a casa de hip hop. Aí a gente fez, para a Feira do Livro, fez durante vários anos oficinas de atividade com jovens. E aí instituições convidaram a gente para fazer atividades durante muito tempo e a gente foi fazendo isso, fazendo produção um pouquinho maior, crescendo ali. Até que chegou no ano passado. Não, a gente já tinha feito 2 obras grandes anteriormente. O Bill, que é um cara que sempre assina essas obras maiores que eu fiz até hoje, ele é um grande amigo e ele é um cara que, assim, na arte do desenho, ele é ilustrador, ele é grafiteiro, ele é tatuador. E a gente é muito parceiro, então eu sempre falei, irmão, a gente vai pintar um prédio. Faz tempo que eu falo isso, a gente vai pintar um prédio, logo mais esse lance das grandes cidades metropolitanas, elas têm prédios pintados. Sim. E aí, há um tempo atrás, a gente fez um com 4 artistas, que foi com o Lelin, o Marcelo Eco do Rio, o Bill e o B-Boy. A gente fez o Teatro Municipal, que foi a primeira em pena que teve na cidade, assim. Acho que deve ter uns 14 metros de altura, no Teatro Municipal. A gente fez essa obra. Aí depois a gente fez a outra obra no DAERP da 3 de Maio, que foi aquele complexo de água ali, fez uma caixa d'água também, que já era maior, já era uns 20, 30 metros de altura. E aí, o ano passado, a gente fez o HC Campus, que é um hospital referência aí na medicina, né? E a gente fez um prédio de 16 andares, né? Que loucura, hein? aí eu faço essa parte mais técnica. Por vir do rolê da rua, eu tenho facilidade em articular a produção artística com todas as necessidades que se precisa para fazer, desde a parte da engenharia civil, desde as partes de todas as habilitações, seguros de vidas, as normativas técnicas, o lance de saúde do trabalho. Eu acho legal porque a gente sabe que não é todo artista, e a maioria não tem esse tato com a produção, com a parte burocrática, né? A galera não é todo artista que quer se envolver, porque é chato essa parte, né? A parte da papelada, a parte de correr atrás, a parte da nota, a parte de falar com contratante, de pagar, isso aí é uma doideira, né? E você fazendo essa interlocução, fazendo esse meio de campo com a galera, com os artistas e sendo também um artista, acho que facilita muito, né? Falando a língua da galera, né? Porque a gente não fala a língua, a gente né, também. Então a gente tá dos dois lados. Eu acho que isso foi importante pra mim, porque, tipo assim, tem um lance que é o seguinte, eu queria ser um artista que só tivesse que fazer minha arte. Eu queria produzir minha música e fazer meu show. E queria ter um produtor, queria ter um assessor. Sim. Mas a minha realidade não é essa. Sim. Então eu venho dessa realidade, só que aí eu já trabalhei com diversos produtores e aí eu sei muito bem o que eu não queria pra mim. Entendeu? Então todo mundo que eu trabalho junto, eu consigo ter uma relação de amizade, de trabalho que a gente consegue perpetuar isso, entendeu? Onde a gente fecha trabalhos e são toda vez viável para todo mundo ganha o que foi acordado, Legal. o contratante fica satisfeito, a equipe fica satisfeita. Legal. E eu aprendi a lidar com essas questões técnicas. Eu acho que um pouco também foi a bagagem que eu tive de trabalhar durante uns 8, 9 anos no escritório de contabilidade. Eu lembro disso. Entendeu? Eu comecei como office boy, trabalhei um pouco arquivo, RH, fiscal. Então a gente acaba conhecendo de tudo. Então, e até por um incentivo de um parceiro nosso que falou, cara, você sabe fazer isso porque você fica prestando serviço para uma produtora. Antônio da Suíte, eu lembro uma vez que eu estava começando a fazer algumas coisas, eu falei, não, você trabalha em contabilidade, abre uma empresa, vai, entendeu? E aí hoje eu consigo fazer isso com muita tranquilidade, né? Porque como artista, eu respeito todo o processo criativo dos caras. E aí eu tenho que filtrar isso para chegar no contratante. Porque se eu falar assim, mano, o cara não vai desenhar isso hoje, porque não é assim que funciona, mas o contratante espera que ele desenhe isso hoje. Então eu faço esse meio de campo, eu tento aproximar os desejos de entrega. Tem uma coisa que o artista quer fazer, mas o contratante quer fazer. Eu tento trazer esse consenso
e para que as obras fiquem legais. E aí aquele resultado lá do HC Campus foi um resultado assim muito positivo, que o ano passado a gente entregou, e Nossa, ficou acho que muito lindo foi mesmo, felicidade para todo mundo que esteve envolvido, porque teve vários aspectos ali, né? O HC por si já é referência da saúde, né? É gigantesco, assim, se olhar para o HC Campus é algo que a gente tem em Ribeirão que é gigante. E aí, indo para lá, a gente colocou várias questões ali. Ali é uma universidade pública, né? Então, a gente remeteu o lance da mulher como uma figura da médica, prestando serviço para uma idosa no serviço de atendimento, e toda a equipe de trabalho no segundo plano, mas o protagonismo para uma mulher preta ali como médica. Dizendo que essa possibilidade também existe. A gente está distante de alcançar, mas tem pessoas negras assim, na universidade, isso vai ser crescente. E quando as pessoas veem isso, isso vai se tornando mais comum até que isso avança, entendeu? E vai rompendo. Tanto que lá no hospital, a gente conversava com vários tipos de pessoas. Fiquei um mês lá fazendo o trabalho. Então, tinha desde pessoas de família, de pessoas internadas, equipe de limpeza. Eu vi pessoas da equipe de limpeza e falaram assim, então, eu acho que hoje a gente vai começar a ter mulheres que nem nós, que só é da limpeza hoje, mas sendo doutora. Entendeu? Então é isso que a gente queria, é isso, já fica contente. Legal. Então a arte que o Bill faz é grandiosa, né? O Bill não fez sozinho. Com o Bill tava tava o Eloy, que foi egresso também, que tem uma vida que viveu várias paradas e hoje sempre trabalha nas obras grandes com a gente. Tá também o Carlitos, que é da mesma crew que eu, né? Que é a gente chama o Carijó, né? Chama de Carijó. Trabalhou o Bill, o Carijó, o Eloy, e trabalhou também o Chove, que é um outro artista de Batatais, entendeu? Chove, então, tipo que é assim, PCD. Que é PCD também. Tava com a gente no João Rock. Trabalhou uma galera e, tipo assim, um egresso, um PCD, massa. O Bill, Muito o massa. Carlito, que é um mano muito das antigas do grafite. Massa. E aí uma equipe que entrega uma obra linda, entendeu? Então, tipo, uma galera periférica que está qualificada para entregar algo que remete a algo importante, uma discussão importante. A obra por si ela é importante também, só a arte em si por ela é importante. E todo mundo assim ficou muito feliz, muito realizado assim, estar participando dessa obra. Profissionalmente é massa, mas a gente não é só motivado por esse lance da nossa parada do que se ganha da remuneração que a gente tem. Só profissional. Mas tem tudo, mano. Tem várias questões ali. E eu acho que isso sintetiza muita coisa. Eu queria falar um pouco, né, nessa questão, na parte social. Como você enxerga quando você começou vivendo ali com a galera da Notói, da Casa do Tom, lá isso, Casa do Tom, é verdade. Né, Antes de ser Casa Hip Hop, era a Casa do Tom. Na Casa do Tom. Tom que tá lá em Araxá, né? Como que o teu olhar para aquele começo, do que eles fizeram, do trabalho que foi feito na periferia, como que a arte, quando a gente estava ali no Simeone, fazendo skate, fazendo música, e como você enxerga hoje como educador social, como que a arte chega na periferia e como é a reação do nosso povo em relação à arte? O nosso povo tem essa consciência de que a gente consegue chegar, ou ainda tem essas barreiras? Tem algumas barreiras, mas eu acho que tem algumas coisas importantes. A arte em si era isso, é uma manifestação que às vezes muitos veem como entretenimento, muitas veem como algo momentâneo necessário, muitas pessoas acham que é perda de tempo, entendeu? Acha que, é viagem, esses caras aí, esses rolês, pintar, fazer grafite, tem tudo isso. Eu respeito muito esse lance da sociedade, ver a arte e ficar questionando qual o papel dela. Mas, assim, quando se leva ela a sério, ela tem um potencial enorme, tanto para quem está fazendo a manifestação, quanto para quem está vendo ela ali, querendo entender o que ela representa. E na periferia é isso. Muitas das vezes sou surpreendido com resultados que a arte trouxe, com resultados de projetos culturais e artísticos. E a arte ela tem uma relação muito grande com as questões sociais. A arte por si, ela não fica só a manifestação, a glamouração, o glamour da técnica em si. Aquela técnica está ali para dizer algo. Tipo assim, quando eu vou rimar a minha música, ela fala algo. Ela não é... Minha voz não é nada bonita, minha voz é uma voz aguda, mas o conteúdo do que eu rimo é importante e relevante ao ponto de fazer as pessoas refletir, pensar sobre algo, ou repensar sobre algo, ou discordar e de repente discutir sobre. O toque é verdadeiro, né? Quando pega o menino, quando o menino
ele se encontra naquele meio, ele se vê capaz de criar algo que não é só aquela realidade, só aquela opção que é apresentada para ele todos os dias, que é como única, né? Isso. Na quebrada que a gente fala, que a gente vê, mas ele vê uma opção do mundo, né? De mundo. De mundo, tipo, né? de mundo é o seguinte, é muito louco, porque às vezes, quando a gente está fazendo projetos culturais e sociais, a galera acha que a gente quer transformar todo mundo em grafiteiro, em rapper. Não é nada disso. A gente quer o quê? Fazer que as pessoas aumentem o senso crítico, que elas explorem o mundo além da vida comum, além do trabalho comum, além dos afazeres comuns. Então, tipo assim, às vezes a arte, ela, tipo, te faz refletir mais, entendeu? Ela te faz querer ver outras artes. Ela faz você discutir sobre alguma questão, ou ela muda o seu humor num dia. Então, tipo assim, na periferia é tudo isso. Então, quando a gente está fazendo um projeto social, que a gente está falando com jovem, tem jovem que, além de entender tudo isso, ele domina a técnica, ele se torna um profissional e a vida dele pode dar um salto. Porque quando ele se profissionaliza artisticamente, ele pode fugir um pouco daquela rotina do trabalhador comum, que eu valorizo e eu acho importante, né? Hoje eu acho que é até um cuidado eu tenho de falar de quem trabalha nos trabalhos mais comuns, né? Porque, tipo, o nego acha que é piada hoje ser CLT. Mano, é importantíssimo. Sim. Você tem todos os seus direitos Sim. reservados ali, você tem compromisso, você consegue pensar, vou planejar, tal tempo eu tenho férias, tal tempo eu tenho 13º. Isso é importante. Mas a arte, ela é muito louca. Você trabalha de arte, você às vezes ganha bem mais do que você trabalharia, só que você não tem uma estabilidade. Sim. Só que você não tem, E o que a gente estava até falando antes de começar o programa, que eu me deparei esse mês agora fazendo a produção aí do festival, e estava trabalhando, era 8 horas da noite, estava com a galera que estava comigo lá, o pessoal pintando o chão e eu acompanhando, né, como produtor, acompanhando a pintura do chão. E eu falei, pô, sou peão aqui, operário, né? Eu sou operário da arte, né? Assim, tem o glamour, tem a parte do glamour, mas tem o trabalho também como... mão na massa. É mão na massa, e é o que a gente gosta de fazer, né? Cara, um dos lances, assim, que deixa nosso trabalho, o reconhecimento do nosso trabalho em evidência é as entregas. Tipo assim, mano, tem trabalhos que são complexos, que nem, vou dar um exemplo. Nessa obra aí que a gente fez, que foi grandiosa, que teve... Cara, deu uma repercussão gigante. Até hoje ela repercute, assim, na nossa trajetória vai ser sempre. Mas, cara, todas as mídias de TVs televisionaram, tá ligado? Falou muito, no meu Instagram bombou em vários lugares. A gente fez a obra como algo grandioso, mas ela teve uma repercussão gigante. Só que quando a gente estava fazendo no processo, a gente tinha uns 4 meses de trabalho ali para produção. Só que chegou um tempo que a gente teria uns 40 dias para executar. Aí eu fui para uma reunião com esses 40 dias, voltei com 8 dias. Que os 40 virou 8. Uhum. E a gente entregou em 8 dias uma obra, assim, uma dedicação que a gente teve, tá ligado? Porque a arte, ela tem muito desse lance da superação. O artista, ele quer trabalhar, ele quer descer, ficar olhando a obra, fala, pô, não, vou voltar e vou fazer isso. Mas às vezes, se precisar agarrar e entregar, virar a noite, produção é esse lance da produção. Então, as pessoas confiam muito nas nossas entregas. A gente não vira, a gente não é irresponsável, né? Ao ponto de catar algo, falar que faz e em 8 dias e não faz. Mas a gente consegue, tipo, alinhar e falar assim, não, é possível. A gente encara um desafio. Até mesmo porque tem as questões do homem maduro, né? E tem os compromissos também que tem os boletos também, né? Não adianta, tem os boletos. E a gente não adianta ficar bravo com o carteiro, não, que ele vai entregar mesmo e vai chegar. Não, chega por e-mail hoje, né? WhatsApp, chega... E aí tem esse lance que, assim, é a maturidade, né, mano? A gente tem as entregas, a gente se desdobra para qualquer projeto, seja pequeno, seja grandioso, seja algo pequeno ou algo grande, a gente entrega. Nossa. Entendeu? E aí isso aumenta a credibilidade ao ponto das pessoas falarem, o Juninho, o Lezer, ele tá lá, então vai ser tranquilo, vamos chamar que os caras fazem. É isso, o que você tá falando, ontem vai ter um show grande aí semana que vem, e uma cliente nossa, cara, chama Vanessa, ela me mandou, falou, você vai estar? Eu falei, não sei, acho que não. Ela falou, não, me passa o contato dos organizadores que eu vou mandar para eles, você tem que estar, porque eu sei que quando você tá, eu vou tranquila. Isso pra gente, você tocou a pessoa deu confiança, você deu, sabe, no que eu faço, que é acessibilidade,
Você dá a condição da pessoa, porque a gente sempre fala, isso é sempre zoado o rolê pra gente, né? A gente fez um trabalho com você lá na fábrica lá. Você viu que é complexo, né? São detalhes, são coisas assim que de repente você pensava que não tinha nada a ver. Não, tem. E são detalhes que a gente consegue fazer. E na hora da entrega, como você falou, que a gente vê que realmente valeu a pena todo o esforço, toda a chateação, todo virando a noite e por aí vai. Não, lá mesmo no prédio da fábrica do Instituto SEB é um prédio histórico, né? Uhum. Era uma cervejaria, então ele é tombado por alguns conselhos de patrimônios. Sim. Aí a hora de fazer uma acessibilidade no prédio desse é algo que requer um cuidado gigantesco. E aí a gente conseguiu, né, fazer algo ali que estratégico. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas, de fato, sendo beneficiadas por isso. Porque, tipo assim, gente que não tem nenhuma dificuldade em se locomover, mano, vai pros rolês, trupica, levanta, sabe? Agora eu tava lá semana passada, foi até por acaso que eu tava, porque eu tinha trabalhado numa entrega, eu trabalhei uns 5 dias direto, e eu falei, terça e quarta eu vou ficar mais tranquilo. Aí eu apareci um dia, apareceu alguém na portaria e falou assim, tem uma cadeira de roda aí? Aí o cara que tava lá era novo, ele não sabia. Aí eu falei, não tem, já catei, levei. Legal. E aí depois eu vi a mulher sozinha acessando todos os espaços. E eu tava tranquilo porque eu sabia que aí eu fiquei de longe e falei, caramba. É informação, aquilo que a gente tinha conversado no dia, né? É muito importante as pessoas também ir para um lugar e saber que elas vão conseguir chegar, vão conseguir sair. É isso. Porque, assim, a gente estava numa prefeitura de uma cidade e aí o vice-prefeito falou para mim pro Gi, falou assim, por que as mães atípicas são sempre bravas? Aí eu falei para ele assim, porque o não para elas é todo dia e elas têm que ser bravas para conseguir o sim, porque o não é todo dia é um não. Meu irmão, queria falar sobre música. E a música, como é que música, tá? ZNA, Solta a Voz, ZNA, que era o grupo, né? Sempre eu gosto, a música é uma parada que eu nunca deixo de fazer, né, como rapper. Não, eu acompanho, vejo só o Instagram dele, na casa, bateria, sabe, todo tempo, né? Mano, eu amo música, né? Eu acho que esse lance de ter crescido na igreja me fez ter uma musicalidade bem diversa, assim. Então, bateria, baixo, guitarra na minha casa. Bateria que eu vendi uma bateria uma vez, hein? Eu trabalhava na loja de instrumento, vendi uma bateria pra vocês, lembra a igreja, né? Aquela pista, né? É isso. Isso. Então, tipo assim, mano, eu amo música, mas o rap é uma parada que por conta dessa vivência, dessa visão de mundo, o rap é a música que mais me atrai, tá ligado? Então, eu gosto muito de fazer rap. Aí eu gravei um álbum em 2009, em 2013 e em 2017. E agora eu tenho, assim, umas 5 músicas, assim, fazia muito tempo. Em 2017 eu fiz um álbum bem organizado, fiz álbum, gravei videoclipe. E eu pretendia trabalhar mais com a minha música. Só que aí eu adquiri um calo nas cordas vocal e eu fiquei 3 anos sem poder cantar. Então, depois de ter gravado, eu dei uma desmotivada, assim, porque eu adquiri uma rouquidão. Entendi. E aí não saía, aí eu operei, depois tinha um lance que eu não estava percebendo também, que eu tinha um refluxo, e aí queimava as cordas vocais e eu não conseguia cantar. Eu resolvi essa parada. E aí, graças a Deus, mano, eu sou um cara que nunca fui frustrado. Apesar de eu sempre querer fazer música mais que tudo, nunca deu para fazer música mais que tudo. Nunca fui um artista relevante, assim. Apesar de eu, assim, conseguir fazer minha música e estar num nível de qualquer outro artista que eu admiro, eu nunca fui um artista tão relevante. Mas, muitos dos momentos, assim, o trabalho que eu faço é trabalhar falando o que minhas músicas dizem. Entendeu? Então, aí eu nunca fiquei tão distante desse aspecto do rap. Mas, ultimamente, eu tenho já produzido mais rap, tenho me organizado para fazer isso em pouco tempo, assim, começar a soltar algumas coisas, entendeu? Então, eu tenho algumas coisas lá. Ultimamente, os últimos shows que eu fiz foi com o grupo Pode Café, que é um lance de jazz e rap, algumas vezes com o DJ Goforite. Mudou, né, a música, as influências durante a gente vai amadurecendo, a gente vai, né, ouvindo outras coisas, criando, deixando de ser tão radical, né, eu sou né, porque, mas, porque você lembra que a gente começou no rock. Isso eu ia falar isso agora. Eu sempre comecei no rock. Nós íamos em show de rock em São Paulo, Nossa. né? E eu lembro que por influência do seu irmão mais velho, né? Que sempre foi um roqueiro, né? Eliel sempre foi sempre curtiu metal. Era o heavy metal. Foi metal, punk, aí comecei a andar de skate, e aí
Os vídeos de skate, ele tem uma influência musical mais diversa. Muito. E aí, quando eu comecei a andar de skate, eu conheci os meninos do Quintino, que foi o Robson, o Vinícius, o Mary. E aí eu via muito rock. Aí os caras ficavam, mano, escuta a Onyx, escuta o Dirty Bastard, escuta o Tem. Aí depois conheci o Careca, aí fui modificando. Sim. Até hoje, mano, eu gosto de várias bandas de rock e tal. Mas o rap é uma parada, assim, que, por conta dessa vivência mesmo, assim, que é algo que ficou, assim, mais evidente na nossa música, né? Ao ponto de gravar, de cantar, de estar envolvido no cenário. E como é que você olha esse cenário musical do rap hoje? O que você vê, até mesmo como produtor, tá envolvido nos eventos e ter o contato com alguns artistas? Sim. Como é que você enxerga do que a gente viveu ali de Califórnia, sabe? Sim. Daqueles... até mesmo de saque, né? A gente cantava nos lugares mais vulneráveis, mano. Era cadeia, saque, Fundação Casa, Sambra. E hoje, comunidade. Como é que você vê essa música preta nossa? Como é que... Cara, eu vejo assim, eu gosto de tudo que eu tenho visto, entendeu? Eu sou muito crítico entre nós, com algumas músicas que, de repente... que coloca em situação mais vulnerável quem já está na vulnerabilidade, mas eu fico feliz em ver a música avançar. Tipo assim, principalmente a música que eu gosto. O rap em si, ele tem várias vertentes, entendeu? MC, tipo, eu sou MC, a galera confunde, MC de funk, MC de rap. Tanto faz, é tudo igual, mas eu sei que não é tudo igual, porque tem a galera do funk, tem uma outra visão de mundo, e que às vezes eu tenho diversas críticas. Eu sou um cara que preservo por ser uma música vinda da onde eu vim, entendeu? Sim. E aí quando eu tô nos momentos que eu posso falar a respeito, eu chamo atenção para o que eu acho que deve chamar, mas eu ainda queria ver a nossa música crescer mais, assim, porque se eu ligar a FM agora, a gente pegar um rádio FM e sair procurando, eu não sei se vai estar tocando rap ou funk, ou uma música bem periférica. E eu queria que ela tocasse mais ao ponto de se ligar a FM agora e tá no mínimo uma música dessas tocando mais evidente. Mas eu queria, além disso, que essa música trouxesse algo que a gente sempre quis trazer nas nossas músicas. Que é um entretenimento, mas com conteúdo, com algo que dê valor para a qualidade de vida das pessoas, tá ligado? Pode falar até de rolê, de coisas mais... assim, de entretenimento, mas de uma forma responsável. Mas eu queria ver nossas músicas mais... Então, eu vejo uma coisa evidente. Assim, o poder da música, né? A música tem um poder que ela sai da onde a gente não imagina, né? A gente, às vezes a pessoa quer rotular, o rock, porque é o rock com rap. A grande surpresa para mim, nos últimos tempos, o que eu tenho escutado, que foi a grande surpresa para mim, se chama Baiana System. Eu vi ao vivo, eu vi a passagem de som deles, né? Eu nunca tinha prestado tanta atenção. E quando eu vi o som dos caras, quando eu vi a roda, eu falei, ó o punk, ó o rock. Ó um outro momento, configurado em outra, até a forma de vestir. Né? E algum tempo atrás, se você fosse falar de Bahia, de rock, Bahia, rock, não ia ser uma porrada daquela. Fala de Bahia, pra mim já vira chave. Tem casa lá, né? Mano, Bahia, cada dia mais eu piro na Bahia, assim. Até né? o Baiana, eu conhecia um projeto antes do Baiana, que era o Bemba Trio. Bemba Trio era o Russo Passapulso, DJ Raiz e o DJ e o Vitrola. Cara, às vezes eu vacilo o nome das pessoas, tá ligado? Eram 3 caras. Bemba Trio já fazia um som, mano, muito interessante. Não, o DJ Raiz... Cara, como que ele chama? Mano, é da Praia do Flamengo. Cara, grafiteiro da Praia do Flamengo. Eu vou lembrar o nome dele. Cara, eu já fazia um som, assim, que era uma mistura de sons que eu já pirei. Depois, quando eu vi o Baiana, cara, eu achei sensacional. Quando você vai pro Nordeste, você vê, assim, a cultura e a arte de lá, mano, a gente vê a diversidade que o Brasil é, porque a galera imagina o samba reggae, imagina o axé, entendeu? Mas imagina o Lodum, mano, mas tem vários artistas do cenário baiano, assim, que são gigantescos, que faz uma música que tem influência disso, porque a música raiz lá é essa, mas ela traz com uma nova linguagem e que faz, mano... E eu fico feliz porque eu tenho uma preocupação com o rock, porque eu falo assim, cara, eu gosto de rap, e eu falo, o que tem saído de rock recentemente? Porque eu lembro de alguns nomes e eu lembro dos mesmos nomes. Sim. De rap eu vejo saindo uma galera, sempre, e sempre galera nova em evidência.
Do rock, assim, posso estar equivocado, mas eu tento fazer um esforço de ver quais os nomes estão surgindo. Eu não consigo conhecer com tanta evidência. É difícil. Entendeu? Eu parei com durante um tempo. relevância, com novidade. Mas o Baiana já é um bagulho que é um rock, é uma nova roupagem, mas é um bagulho gigantesco. Foi isso. Que tá até no carnaval, mas a hora que você traz pra música, pra linguagem, pro peso sonoro... Foi isso. Eu na passagem de som, eu tava lá na passagem de som, que foi na sexta-feira, à tarde, eu parei, assim, sabe? Porque pra gente que tá trabalhando ali, né, no festival daquele, o grande dia pra gente é na passagem de som, que a gente consegue ver o show dos caras, né? Eu vi Gilberto Gil, cara, tocou mais de 10 músicas uns 3 anos antes aí. E aí eu vi o Baiana, assim, que eu parei pra ver ao vivo, falei... tocou, falei... E aí, eu vou... João Rock, né? Eu assisto depois, né? Eu assisto só depois em casa. Vi a roda dos caras, a roda e a galera, sabe? Aquela pulsação. Achei muito massa. Tem algumas coisas que é impressionante, né? Uma vez no João Rock, tem um projeto que eu não presto muita atenção nele, mas ele é relevante, que é o Teatro Mágico. Porra. Aí uma vez eu vi o Teatro Mágico tocando no João Rock, mano, e tipo assim, tava o Mano com o violãozinho, era na época que o Mano tava sozinho, e aí tinha umas minazinhas fazendo umas paradas circenses. Mano, uma multidão cantando numa tranquilidade e o cara ali... Entendeu? Então tem esses lances da música, né, velho? O Baiana com essa pressão, é uma parada no carnaval que tem lá também, que é o Navio Pirata. Cara, é coisa de louco. E tá na avenida principal ali, com os nomes gigantescos que arrasta a gente do país inteiro e do mundo inteiro. Então a música baiana, assim, ela é gigante e é um rock também que com uma cara nova, né? Uma nova cara. O rap tem caras novas e aí esses outros gêneros também estão aí, nessa crescente. Máximo. Bom, queria falar um pouquinho, a gente tá quase terminando aí, mas eu queria falar um pouquinho, algo que eu acho legal, conversei com o Ale, veio aqui, queria que você falasse da família, do filho, que é uma imagem, tava vendo vocês dois andando, maior que você, né, cara? E eu te conheço antes de você ter o filho, antes de você casar com a Jaque, da família bonita que vocês construíram, né? Estão construindo. Como é que é a relação de Eliezer pai? Louco, Hoje tava lá, o moleque entrou de férias, liguei. Oi, aí? Quero saber de ficar dormindo 5 da manhã, acordando 2 da tarde, não. Meu filho acorda muito cedo. Calma, ele acorda tipo 5 da manhã todo dia. Só que férias, o moleque quer virar a chave, né? Lógico. Aí o pai já chegou, vamos ficar ociosos. Cara, eu piro, velho, ser pai, tá ligado? Sou bem feliz. O Cauã, ele é um menino da hora, já que também a gente tem uma relação massa. Acho que é um pouco do que eu vivi com a minha família, né? Meu pai foi um cara sempre que teve... Eu vim de uma família de 5 irmãos. E meu pai foi muito dedicado à vida religiosa, ali, às questões da igreja, mas só que ele sempre deu uma base massa pra gente. E aí eu acho que isso... Outro dia eu falei com o meu filho, eu falei assim, filho, é o seguinte, tem algumas coisas que meu pai me ensinou que eu até posso pensar diferente, mas tem alguns princípios dele que eu carrego comigo, que é tão importante, que eu queria que você carregasse. Se você não for carregar, tudo bem, mas você vai assumir algumas responsabilidades que eu não vou arcar e não vou te ajudar você a assumir. Mas esse princípio que meu pai me ajudou a carregar, ele tem me feito viver bem, eu acho que vai te fazer bem. Então, isso que eu estou te dizendo faz parte desses princípios. Aí você decide o que você quer. Tá ligado? E é super massa, mano. A gente tem uma relação bacana. Assim, o meu filho é rodeado de pessoas também que cuidam dele também. Todo mundo conhece, porque a gente vive numa cidade, apesar de a cidade ser grande, e eu conheço bastante gente. Então, às vezes a galera vê ele no rolê, respeita muito ele. E ele por tá ele rolê de skate? Mano, ele tá no rolê de skate, anda super bem, nada bem pra caralho, ele é agilizado. Tipo, ele faz assim... Ele tá fazendo o rolê dele, né? Ele faz as conexões dele, às vezes nem precisa de eu armar as paradas pra ele. Meu filho, ele é fã de uns caras que ele conhece os caras que ele é fã. Legal. Tá ligado? Ele troca ideia, sabe se comportar bem, tem uma relação, assim, respeitosa com as pessoas. Eu vou... Isso desde a escola até nos lugares onde ele anda, assim. E eu sou um cara que quero que as pessoas cuidem. Não sou aquele pai que fala, não, mano, fala do meu filho, não. Se eu ver, às vezes, se alguém vê algo, principalmente a galera que é próxima, acho massa a galera dá um salve. Não é assim, calma, pô, cuidado. Mas, mano, é um moleque super bacana e eu acho que muita gente ajuda a gente a cuidar, tá ligado? Ajuda a gente a cuidar assim, pô, seu filho tava tão rolê, mano, troquei ideia com ele, tava lá, tava com os amigos, não sei o quê.
E é o mais louco, cara, o meu filho ele tem um monte de amizade que, indiretamente, ele conheceu no skate, ou na rua, ou cantando, e é filho de amigos meus. O filho do Delu, que é amigo dele. Massa. Entendeu? Então, ele é um moleque que é rodeado por referências legais. Entendeu? A gente tem referência de todos os tipos, mano. Eu quero que meu filho ande com todo tipo de gente que eu andei também, e que ele faça as melhores decisões. E aí, a Jaque, eu e a Jaque, assim, fica ali nesse meio de campo, dando suporte que para ele se tornar quem ele deseja se tornar, né? E o diálogo, assim, conversa sobre tudo. É, mano, sobre tudo. Não tem como a gente não falar sobre tudo. Porque se a gente não falar, a outra mano... pessoa vai falar, né? Outra vai falar, aí, tipo assim... E pode chegar de outra maneira, né? Cara, tipo... Eu acho que a vida que a gente tem... O Cauã é um moleque, assim, ele tem um privilégio muito grande, porque ao mesmo tempo dele andar comigo, quando às vezes eu vou na comunidade, ele também estuda numa escola que é na Zona Sul. Entendeu? Ele sabe o lugar dele, ele sabe quem ele é, ele não se perde no personagem, ele não viaja na nossa relação querendo ter algo que ele... que de repente é onde ele anda a galera tem. Ele nunca me trouxe uma questão dessa que me colocou em conflito e que ele ficou em conflito. Ele sabe quem ele é, ele sabe das nossas limitações. É super importante hoje, né? Mano, então eu falo pra ele assim, se ele continuar desse jeito, ele vai viver super bem, porque ele anda, mano, onde ele vai, mano, tipo, tá na comunidade, ele, mano, tem amigos, ele vai pro condomínio, ele tem amigos, ele tá no centro, ele anda na rua. Então ele vem circulando, ele tá no início de vida adulta, eu acho que o caráter dele vai cada dia mais se afirmando, entendeu? E a gente tá ali, né, mano? O pai tem que ficar até pra se quebrar tudo, você tem que estar pra catar os cacos. Entendeu? E aí ele também gosta do skate, gosta do rap, a gente incentiva para que ele faça coisas que sejam interessantes. E aí eu não sou muito de cobrar resultado, não. Eu sou de cobrar para que faça coisas com dedicação. Tá ligado? Coisas que sejam importantes para ele, entendeu? Massa. Massa mesmo. E é isso, mano. Irmão, projetos futuros, como é que tá? Tem alguma coisa? Cara, assim, eu Ou quer ir pra Bahia? Não, tem esse lance também. Ribeirão e Bahia é um projeto de vida, né? Ó, eu quero ir nessa casa da Bahia, hein? Já tô cobrando. Tem que ir, eu gosto de receber gente, acho que é importante. O cara tem uma casa na Bahia, Otávio. Precisamos ir na Bahia. O dia que a gente for à Bahia, você já sabe onde fica. A Bahia é grande, a Bahia é gigante. Salvador, a gente tem um cantinho lá. Eu acho que até esse lance de Salvador é importante, né, mano? Porque a galera não sabe como a gente consegue as coisas. Mas, assim, tem muita gente vendo o que a gente faz, entendeu? Tem muita gente vendo quem a gente é de fato. E essa conquista foi uma dedicação que eu tive durante muito tempo, fazendo muita coisa pros outros, ao ponto de uma pessoa chegar e falar assim, mano, tô vendo você fazendo um rolê pra um monte de gente a vida inteira, o que você tá fazendo pra sua família? Aí eu falei, não, minha família tá bem, não sei o quê. Eu falei, não, mas, peraí, tô falando de futuramente mesmo, assim, um lugar para você viver bem, descansar. Eu falei, tô pensando assim, assado. A pessoa, olha, eu acho que você... Olha isso aqui, eu queria que você vivesse isso aqui. E se você quiser viver isso aqui, você vai conseguir, porque... Que massa. E você é um cara que merece. Eu falei, tipo, é mesmo? Vamos lá. Aí é uma construção. Então é importante, mano, essa relação que a gente tem. Entendeu? Tudo que a gente faz, mano, a gente acha que as pessoas não estão vendo. E a gente não faz porque os outros estão vendo. Sim. Mas a gente acha que, beleza, mano, posso dar um pipoca que ninguém vai ver, posso dar uma mancada que ninguém vai ver. Mas às vezes tem uma galera ali e vai validar o que você está fazendo e vai... Eu não busco reconhecimento, mas eu sempre tenho, mano. A gente sempre acaba influenciando. E aí a gente é muito abençoado por conta disso. Porque, assim, a nossa origem, de onde a gente veio... Não pode fugir. A gente sabe não muito bem onde a gente está e onde a gente veio. Como. Então isso, mano. Eu sou feliz e aí por isso que eu sempre quero que as pessoas próximas visitam onde eu tiver poder... estiver. Eu quero que os caras que vivenciaram o que eu vivenciei, vai lá um dia comigo, curtir. É isso. Bom, quero te agradecer, cara, eu acho super agradável, né? Não fiz roteiro nenhum, porque eu sabia que ia fluir e te conversa coisas que são relevantes e importantes para o nosso povo. Eu acredito que quem conhece a gente sabe que é de verdade isso aqui. E vamos que vamos, torcendo pelo outro e orando pela vida da gente. Obrigado pelo convite e vamos que vamos, mano. Tamo junto. Esse foi o nosso Papo de Cadeira RP com vocês.